Hoje nós estudaremos, o nosso tema principal é a incerteza dos planos humanos. E eu vou ler agora o verso que eu queria que, assim, desse livro, se possível, a gente se esforçasse para memorizar esse versículo, porque esse é o versículo chave da carta de Tiago, porque a ideia de Tiago é essa vida prática, que é a vida do discípulo de Jesus. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Opa. Bom, então aqui eu vou fazer uma breve revisão para a gente sempre ter em mente, porque aqui o processo é sempre a gente ter em mente a palavra de Deus e a gente vai fixando e conforme a gente vai estudando, a gente vai agregando esse conhecimento e colocando ele em prática na nossa vida. Então, fazer uma revisão bem rápida dos tópicos principais. E em cada tópico, eu elenquei um versículo que eu achei que ele ajuda a gente, de alguma forma, ter uma noção geral daquele tema. Então, a gente começou vendo que Tiago ele mudou de atitude depois que ele viu Jesus ressurreto. Isso não aconteceu só com Tiago, com todos os discípulos do Senhor também. Hoje, o pastor, inclusive, também mencionou isso, que eles puderam conhecer o Senhor Jesus na sua plenitude quando ele ressuscitou. A ficha caiu, vamos dizer assim. Eles entenderam muita coisa que eles ainda não tinham entendido, ficou claro quando eles viram ele ali, ele vencendo a morte. Em Tiago 1:1, o meio-irmão de Jesus, ele começa falando, Tiago, e aqui olha que interessante e rico, ele se coloca na condição de quem entendeu quem é o Senhor Jesus. E ele fala, servo de Deus e do Senhor Jesus, que é a nossa condição, como todos. Se colocando numa condição de humildade, de reconhecimento daquele que é o Todo-Poderoso, o início e o fim. Depois nós vimos um pouco sobre ética cristã, que ela é um estilo de vida, e que nesse meio termo, tendo esse estilo de vida, nós passaremos por provas e tentações. Isso é parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada. Tiago 1:12 diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, ou seja, nós, dentro dessa nossa caminhada maravilhosa com Cristo, nós teremos provas e tentações, mas tendo esse estilo de vida cristão, permeado por essa ética cristã, nós conseguimos superar isso, todas essas adversidades que surgirão, por quê? Por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Depois nós vimos o tema central era efetivamente que devemos ser praticantes da palavra de Deus, que é o versículo 22 do capítulo 1, que nós já vimos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E continuamos nisso. Depois nós vimos com o Giba falando o tema sobre não fazer acepção de pessoas, ter cuidado e jamais, como cristãos, fazermos tratamentos com parcialidade. Tiago 2:1. Ele diz, meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Esse é parte do nosso estilo de vida cristão. O cristão genuíno, ele não faz esse tratamento desigual em relação às pessoas. Ele ama o seu próximo. Depois nós vimos que a fé e a obra, elas atuam em conjunto. Em Tiago 2:18, ele diz, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E aqui ele está nos ensinando que não é um ou outro. Não, é uma atuação conjunta. A vida do discípulo de Jesus é uma vida que pelos seus frutos você reconhece. A nossa vida, o que nós fazemos no nosso trabalho, o que nós fazemos nas nossas casas, o que nós fazemos, aonde nós estamos, vão revelar quem nós somos, vão revelar a nossa fé, o que nós fazemos pelas pessoas
revelam a fé que nós temos em Cristo e por isso nós praticamos boas obras. Depois nós vemos um tema que é bem sensível na carta de Tiago, porque ele é muito relevante para toda a nossa vida, que é o domínio sobre a língua. Tiago 3,2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. É claro que aqui Tiago usou uma linguagem hiperbólica, ele exagerou, mas ele tá aqui, a ideia é a importância de nós termos o domínio sobre o que a gente fala. A importância de termos cuidado, não pode ser, tem que ter filtro, porque às vezes a gente pensa uma coisa que não é, e você controla aquilo, a gente tem que ter cuidado. E até lembro que a gente já falou durante o curso para ter cuidado com palavras perdidas, porque às vezes você lança uma palavra que machuca uma pessoa e ela não volta mais, até você se arrepende, só que você já fez o estrago. Domínio sobre a língua. Depois nós vimos tipo de sabedoria, Tiago 3,13. Quem é sábio tem conhecimento, entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Aqui demonstrando que a pessoa sábia é a pessoa que entende, é a pessoa que pratica a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. E isso tem tudo a ver com quem é sábio aos olhos de Deus. É aquela pessoa que tem essa vida de fé e prática. Depois, nós vimos o tema da submissão a Deus. Em Tiago 4,7, a palavra de Deus diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E aqui é muito interessante, meus irmãos, porque esse é um tema também relevantíssimo nas nossas vidas. Porque às vezes a pessoa pensa equivocadamente que apenas por ser cristão, ele não tem um compromisso de ter uma vida de cristão. Muito pelo contrário. Não é um dia, como também nós vimos hoje, você confessar com a sua boca. É uma caminhada, é um viver em Cristo. E esse viver em Cristo tem tudo a ver com essa submissão a Deus. Quando nós temos uma vida submetida, submissa ao Senhor, ou seja, Deus, a tua vontade é o que eu quero que reine na minha vida. Nem o nosso inimigo, que é o diabo, ele vai resistir, ele vai se afastar. Por quê? Tendo essa vida submissa a Deus, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E cheios do Espírito Santo de Deus, o mal, ele não resiste. O mal, ele não consegue ficar perto de nós. Não que nós não seremos tentados e não passaremos por provações, como nós vimos. Passaremos. Mas tendo uma vida de submissão a Deus, de submissão à vontade de Deus, nós temos condições de resistir às ciladas do inimigo e resistir ao diabo, e ele foge de nós. É a palavra de Deus, meus irmãos. E aí você poderia me perguntar, mas tudo bem, eu me submeto a Deus. Como eu faço para me submeter a Deus? Eu acredito nele, eu entendi que Jesus Cristo derramou a vida dele por mim, eu reconheço que eu sou pecador. E agora? Agora é o processo da santificação, que é fazer o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo juntos, se alimentando da palavra de Deus, porque como saberemos a vontade de Deus? Pela Bíblia. A Bíblia, Deus deixou ali a vontade dele para nós. Conhecendo a Bíblia, nós sabemos o que o nosso Pai quer, como o nosso Pai planejou uma vida boa para nós, uma vida que glorifique a Ele, uma vida boa e agradável a Deus. Depois nós vimos o tema da maledicência, ou seja, Tiago, ele volta ao tema do domínio das línguas, porque, gente, é um tema muito relevante. Paremos para pensar. No nosso dia a dia, a gente consegue perceber quão é fácil de a gente falar uma palavra. E, às vezes você tem uma vida correta, você tem uma vida de oração, você lê a Bíblia, mas às vezes você tem aquela vontade, aquele mau hábito adquirido de muito tempo, às vezes, que às vezes você nem percebe. Ou mais, lá no seu trabalho, numa roda, tá todo mundo ali falando mal. Aí você entra, você é mais um. Então, quer dizer,
é fácil entrar nesse pecado. E ele é um pecado comum. E por isso que nós devemos combater esse pecado. Porque ele é um pecado fácil de a gente não perceber que ele está acontecendo. E quando você não percebe que você está participando de um pecado, você chama de cauterizar a mente. É como se a mente não sentisse mais que aquilo é errado. E aquilo acaba sendo parte da nossa vida. Ou seja, imagina que triste a gente ter um estilo de vida de pecado. Quer dizer, não condiz com nós que nascemos de novo no nome santo de Cristo Jesus. Então, por isso que Tiago dá tanta ênfase para esse tema na carta dele, porque é um tema importante e é um tema sensível na vida não apenas dos cristãos, mas principalmente e especialmente o texto que eu separei é para nós, é para a igreja de Deus. Tiago 4:11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E aqui a ideia, irmãos, não é. A gente até abordou já em várias mensagens sobre o tema do julgamento cristão, que nós devemos fazer um julgamento tendo como parâmetro a Bíblia. Se a pessoa um cristão está adequado com a Bíblia, está tudo certo. Se nós, começar de nós, claro, se desvia do que é a vontade de Deus, nós devemos falar, irmão, você está fora da vontade de Deus. É um julgamento, mas é um julgamento com foco na palavra. O juiz do julgamento é Deus. A gente está falando, olha, nós cristãos se submetemos, como nós vimos agora no tópico anterior, à vontade de Deus. E é por isso, e é com ela que nós podemos avaliar se a nossa vida está adequada a Deus e a vida dos nossos irmãos, para cuidarmos uns dos outros no sentido de sermos uma comunidade santa. A noiva do Cordeiro de Deus, a igreja pura e imaculada, que é como nós queremos estar. Cada dia mais buscando ser pessoas mais parecidas com Cristo. Então aqui é a tal também da fofoca, né? Aquela fofoquinha, e tal, você viu, nossa, isso quer dizer, é uma coisa que nós como cristãos devemos ter uma atenção redobrada para não cair nessa armadilha de cometer esse pecado. E isso não é natural, gente. Essa é outro risco que a gente corre de falar, eu já atingi. É natural, o meu modo natural de vida já é santo. E isso é uma armadilha do diabo. Porque nós somos humanos, nós estamos nesse momento com a nossa natureza caída. Embora, quando a gente confessou os nossos pecados e reconheceu a Cristo, recebemos o Espírito Santo. Ele nos ajuda a falar, olha, Flávio, isso daí não é a vontade de Deus. Ele aponta, ele nos ajuda a termos uma vida de santidade. E para ter essa vida de santidade, nós temos que sempre ter uma intenção de fazer coisas, de pensar no que a gente está fazendo. Opa, aqui virou... Não, isso daqui eu posso falar mal. Se eu tenho uma crítica, eu posso ir lá falar com o meu irmão. Falar com ele especificamente. Isso já aconteceu comigo. Certa feita, uma pessoa X veio falar comigo sobre um problema de uma pessoa Y. E eu falei, você já falou com ela? Falou, não, é que sei lá o quê. Eu falei assim, então faz assim, ó. A gente põe no grupo, eu, você e ela, eu ajudo a moderar, eu posso ajudar a contornar a situação, mas ela tem que estar aqui pra gente conversar. Porque a gente vai ouvir o lado dele, e às vezes é um grande mal-entendido. Então, quer dizer, a gente pode criar meios de sempre ser bênção e ter essa vida pura. E agora, entrando no nosso tema de hoje, que é a incerteza dos planos humanos. Eu vou trazer aqui duas reflexões para nós, que eu gostaria que essas reflexões estivessem permeando a nossa cabeça durante toda a aula. A primeira é, você confia em si mesmo? A segunda pergunta, que eu queria que você pensasse nisso. A autoconfiança, ela pode prejudicar o relacionamento com Deus e com as outras pessoas? Vamos hoje estudar
Tiago 4, de 13 a 16, e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre esse tema. E vamos começar assim. O perigo da autoconfiança. Eu vou ler aqui os versículos inicialmente. Por favor, abram suas Bíblias em Tiago 4. Vamos ler, que o que nós vamos estudar hoje são os versículos de 13 até o 16. Bom, a palavra de Deus diz, Tiago 4, versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Bom, agora vamos estudar ponto a ponto o que Tiago está ensinando para a gente. O que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar de precioso nessa manhã? Então, em o versículo 13, começando pelo 13, eu vou ler de novo, para a gente ter ele, você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então, primeiro, assim, irmãos, quando a gente estuda a palavra de Deus, isso daqui é algo legal que em algum momento nós vamos ter um estudo mais aprofundado com um pastor, né, sobre as escrituras. Mas aqui é uma coisa importante. Primeiro, quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem que ler um texto e falar o que eu entendi do texto. Primeiro, o nosso desafio é o que o autor do texto quer dizer para aquelas pessoas. Porque aí a gente entende a palavra de Deus e a gente faz uma aplicação para mim no ano 2020, depois do nascimento do nosso Senhor Jesus, a Igreja de Cristo no Brasil. Então é sempre assim. Nunca a gente olha e fala, tirar primeiro. O que eu entendi? Não, primeiro o que Tiago está falando? No caso nosso específico. E para quem? Aí a gente traz e aplica na nossa vida. Então aqui, a princípio, ele estava falando para negociantes. Vamos rememorar uma coisa muito interessante que dentro dos cativeiros do povo de Israel, especialmente no babilônico, os judeus se tornaram grandes comerciantes. Eles aprenderam e desenvolveram muito a arte de negociar. E isso, eles aprenderam de uma forma e desenvolveram tanto isso que já no mundo antigo eles eram notórios comerciantes. Até hoje, eles são exímios comerciantes. Em quase todos os países do mundo onde tem judeu, eles são donos de grandes empresas, instituições financeiras. É só você pensar em pessoas, as mais ricas de quase qualquer país, entre elas, certamente haverão diversos judeus. Por quê? Eles são exímios comerciantes. Então, a princípio, o nosso texto, num primeiro momento, ele está direcionando para falando de negociantes, de pessoas que fazem, de vendedor, tal, que faz aquele seu comércio. E ele está condenando aqui a autoconfiança, a arrogância da autoconfiança. Por quê? Porque, olha que interessante, ele fala assim, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. A arrogância condenada aqui é uma arrogância que tira Deus. É quando o homem olha e fala assim, eu vou fazer. Não, Deus não está aqui. Eu sou bom. Eu sei o que eu faço. Eu não preciso de Deus para fazer planos nenhum. Meus planos, para fazer os meus bons negócios, para ficar o tempo que eu quiser. Porque eu sei, eu sou bom nisso, entendeu? Então, isso te traz uma arrogância. E aqui, Tiago está criticando essas pessoas que acabam afastando de Deus.
afastando Deus, tirando Deus. Aqui a ideia é que eles tinham, você vê claramente que ele tem um planejamento, eles planejavam tudo. E o problema aqui, o que Tiago está falando, não é que é errado planejar. Ao contrário, a nossa vida envolve planos. Provérbios, tem um provérbio que diz que o coração do homem traça planos, mas Deus lhe dirige os passos. Então, o problema não é planejar. O problema é quando se planeja considerando que praticamente que você é Deus. Você é o Deus da sua vida. Você se arroga no direito de excluir tudo que é, todo Senhor, todo mundo espiritual e fala assim, ó, eu vou fazer assim, não interessa o que seja certo ou errado, eu vou fazer porque eu sou bom e vai dar certo. E depois ele termina o verso 13 falando, e ganharemos dinheiro. E aqui o problema não é buscar lucro, meus irmãos. Não tem nada de errado em você fazer bons negócios. Quem quiser abrir aqui comigo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, por favor. Eu só vou pensar aqui o pensamento principal que tem a ver com o que o líder da igreja, Tiago, está nos ensinando. Ele fala, 1 Timóteo 6,10, ele diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha que interessante, gente. O problema não é você ter lucro, não é você ter uma empresa que seja lucrativa, você ter um bom emprego que te dê um bom salário. Nada disso é errado. O errado aqui é o amor ao dinheiro, quando o seu coração está no dinheiro. O Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon como uma entidade que reflete o dinheiro. Então, isso é muito importante nós termos em mente. Não tem nada de errado em você fazer bons negócios, ser um comerciante, ser um bom empregado, ter um bom emprego. Isso é bênção. O problema é quando o seu coração está no dinheiro. Aí você está com o coração no lugar errado. Então, esse é o primeiro versículo, que ele exorta o que a gente chama de secularismo, que é uma visão de mundo que ignora Deus. Gente, e que é o que domina o nosso tempo de hoje. O secularismo é aquela visão de mundo que o homem está no centro. É o tal do antropocentrismo. Essa palavra significa que o homem está no centro de todas as coisas. No iluminismo, um dos teóricos do iluminismo dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Tudo era em torno do homem, o Deus homem. É aquela divinização da humanidade. Isso é errado. Isso é totalmente distante da palavra de Deus. Então, esse estilo de vida secularista, que é um estilo de vida que afasta Deus, quando a pessoa tem um estilo de vida que vive como se Deus não existisse, ou pior, tem irmãos que acabam tendo um estilo de vida secularista, porque para ele, Deus está lá no culto do domingo. Aí lá, amém, lá é vida com Cristo. Terminou o culto, aí eu que me resolvo. Licença, Senhor, que agora é comigo. Então, é exatamente isso que Tiago está condenando. Agora vamos continuando em Tiago 4,14. E aqui ele está demonstrando para aquelas pessoas, para nós também, quem é o homem, quem são eles. Versículo 14, vocês nem sabem que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. E aqui ele está falando sobre a brevidade que é a nossa vida aqui. É como se fosse um sopro.
pode abrir para a gente, abrir junto comigo em Provérbios 27, versículo 1. Eu vou esperar um pouquinho e vou ler aqui para a gente. Provérbios 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. E aqui a ideia de Tiago é deixar claro quão somos frágeis, o quão é efêmero, o quão o nosso planejamento sem Deus é frágil. Porque a nossa vida hoje está tudo certo, hoje eu tenho saúde, esse é um bom emprego, essa boa empresa, e amanhã o Senhor pede a minha alma, ele me recolhe. Então, é muito enganoso você ter uma visão que exclui Deus. E mais, irmãos, por esse breve período que nós estamos aqui, ele vai ter reflexo na nossa eternidade. Qual eternidade que nós queremos viver? Viver eternamente com Deus, protegidos, com Cristo Jesus, caminhando com Ele, num mundo perfeito, sem dor, ou viver eternamente longe de Deus, eternamente separados de Deus, que é a morte espiritual plena. Vivermos eternamente separados de Deus. Quer dizer, e esse período que nós estamos aqui, essa brevidade de vida que nós temos, tem reflexo nessa eternidade. E aqui eu vou dar uma pausa e para se algum irmão quiser fazer uma colocação ou alguma pergunta sobre o que nós falamos até aqui. Pode falar que tá aberto. Flávio, Fala alto. o fazer planos, né, como você citou o versículo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu acho que quando nós fazemos planos, nós temos que pensar que a gente tem que consultar Deus para que aquilo seja para a glória de Deus e para o motivo de nos aproximar mais dele. Porque se qualquer plano que a gente for ter, às vezes você pensa num plano bem promissor, uma coisa que vai ser muito promissora, que vai, na verdade, até trazer prosperidade, dinheiro ou posição. Quando você pensa de quem é a glória, de quem é a glória? Né? Continuamente andando. E é a mesma ideia que Jesus. Para quem é a glória? É isso que eu quero deixar, né? Que quando a gente fizer planos, de quem é a glória? É a nossa? É o dinheiro que vai vir para nós? É a prosperidade que vai vir para nós? Ou aquilo vai nos aproximar mais do Senhor e dar a glória a Ele? Amém. Muito, muito legal, muito legal. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Quando a gente tem essa visão que você falou sobre sermos mordomos, né? Vivemos aqui porque o dono do ouro e da prata é o Senhor. Quem nos dá e quem nos capacita, nos dá saúde para o emprego, quem é o autor da nossa vida, o Salvador, é o nosso Senhor. E o que Ele nos dá, seja muito, seja pouco, nós devemos ter a mordomia fiel sobre isso, né? Para que a glória seja somente dele. Eu acho que isso é a maneira certa da gente ter onde colocar os nossos olhos, né? Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ou vamos prosseguir? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui.
se eu quiser ou se Deus quiser. Aqui, agora é bem interessante que no versículo 15, Tiago, ele coloca os destinatários ali no primeiro momento no lugar certo. Qual que é a visão certa? Como nós devemos olhar? E o versículo 15, Tiago 4, versículo 15, a palavra de Deus diz: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E aqui, meu irmão, é uma coisa para a gente ter muito em mente nos nossos corações. Deus, ele está entronizado nas alturas, ele é o Todo-Poderoso, ele é o início e o fim. Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele entregou a vida dele por amor a nós. E nada disso muda se eu não acreditar nisso. Porque ele continua sendo Deus, porque ele continua sendo bom. O ponto que Tiago está fazendo é para nós, na nossa vida, colocarmos Deus no lugar certo, do nosso ponto de vista. Porque do ponto de vista de Deus, a nossa fé ou ausência de fé não muda quem Deus é e tudo de maravilhoso que ele é. O que muda é, para nós, se eu colocar Deus no trono da minha vida, no centro, eu vou ter uma vida que agrada esse Deus todo-poderoso, uma vida que glorifica Ele, e eu vou ser cheio do Espírito Santo por isso. Mas aí é a parte que depende de nós também. Para sermos cheios do Espírito Santo, é o passo da nossa caminhada em Cristo, de termos se o Senhor quiser, de submeter os meus planos a Deus, de colocar a minha vida aos pés da cruz. Porque Deus, ele continua sendo esse Deus todo-poderoso e maravilhoso e perfeito. Agora, eu posso desfrutar de todas as bênçãos que vêm desse Deus maravilhoso ou não. E isso depende de mim. O meu agir, o meu viver, o discípulo de Jesus, que vive uma vida que glorifica a Deus, ele diz: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Como eu falei, faremos negócios. Se o Senhor quiser, o meu negócio vai dar certo, a empresa vai dar tudo bem, eu vou ter funcionários, ou eu serei, ou do ponto de vista de um funcionário, eu serei um excelente funcionário, terei uma carreira boa, se o Senhor quiser. Tendo Deus como o nosso referencial, como o centro das nossas vidas. Aí nós temos o nosso coração no lugar certo. A gente pega o se eu quiser e fala, não, é você que está de lado. É se Deus quiser. Faremos isto, faremos aquilo. Em Mateus 21, abram suas Bíblias comigo, por favor, dos versículos 28 ao 32, nós vamos ler. Mateus 21, versículo 28. Palavra do Senhor Jesus. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Olha que interessante, gente, esse texto.
sobre a fazer ou não a vontade de Deus. Aqui, os fariseus da época, eles tinham uma religiosidade vazia. Aqui é importante, gente, porque às vezes a gente acaba ouvindo alguns chavões que são equivocados. Ter uma Já os publicanos e as prostitutas, até pela condição deles, né, já mostra que, num primeiro momento, eles não quiseram a lei, viver de acordo com a lei, senão eles não estariam nessa condição. Mas quando eles ouviram a palavra de arrependimento de João Batista, eles entenderam. E então, aquele momento de negação inicial, ele falou, não, eu entendi, eu me arrependo. Eu quero viver essa vida, eu quero agradar a Deus. E eles mudaram aquela vida e eles estavam entrando no reino de Deus. Então, irmãos, isso é muito importante para nós, porque o fazer a vontade de Deus, estar no reino de Deus, tem tudo a ver com o que nós fazemos. Não apenas com, eu quero, eu gosto. Não, a Bíblia é legal, tem um monte de ensinamento bom. Mas eu não vivo muito. Esse grupo não estará no reino de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, eu entendi, eu aprendi. Ainda que no primeiro momento eu não tinha entendido, ou eu achava que não era assim. Mas quando eu aprendi, eu entendi, eu quero viver isso. E essas pessoas que vão entrar no reino de Deus, é esse o sentido dessa parábola. Aí eu vou fazer uma pergunta e vou abrir mais uma vez aqui para se algum irmão quiser falar alguma coisa ou quiser responder essa pergunta. Uma pessoa, ela pode estar todos os dias na igreja, pregando, cantando, orando, visitando e mesmo assim não estar fazendo a vontade de Deus? Pergunto. Se alguém quiser falar, o que vocês acham? Sim ou não? Não, ele está todo dia na igreja, ele canta. Ele até visita. Não. Tem que estar fazendo a vontade de Deus. Ou será que pode ter um pessoal que acaba tendo essas atividades que são boas, que são importantes? A Sueli, pode falar, Sueli. Então, Flávio, interessante, né? A gente teve, inclusive, um encontro de mulheres, né? Se eu não me engano, acho que foi o último encontro que a gente teve quando eu fui líder, né? Do ano passado. E a gente falou justamente disso, né? Inclusive, eu levei um sabonete e a gente estava falando sobre isso, né? Que, por exemplo, né? Um sabonete, quando ele espuma muito, a impressão que a gente tem é de que ele limpa melhor. Na verdade, não é isso, né? A questão da espuma do sabonete é uma questão química que tem a ver com a água de onde você está usando, né? E essas coisas que a gente faz na igreja ou em casa, às vezes é espuma, né? É algo que aparentemente parece que está limpando, mas não tem nada a ver com isso. Então, a questão de filhos, quando a gente coloca os filhos... não está errado o que a gente faz pelos filhos, mas quando os filhos assumem o lugar de Deus na nossa vida, né, o quanto não é para Deus, né, quando a gente vai tocar no louvor e a gente espera o elogio, então a gente não está fazendo para Deus, né, a gente está fazendo para a gente, e diversas outras coisas, né, então o que é para Deus é diferente, né, do que é para a gente, e muita coisa a gente faz na igreja para a gente ter a glória, né. Então, quando essas atividades é para a nossa glória e não é para a glória de Deus, apesar dela ser uma coisa certa, apesar dela ser uma coisa boa, a gente não está fazendo a vontade de Deus, né? Porque é muito fácil a gente identificar o que está errado quando a coisa é uma coisa ruim, né? Uhum. Quando a gente faz uma coisa que todo mundo olha, nossa, mas ele agiu assim, é fácil você identificar que você não está agradando a Deus.
Mas quando são coisas que as pessoas veem como coisas boas e são efetivamente coisas boas, aí realmente é o problema de você identificar, né? Para quem que eu estou fazendo. É isso aí. Obrigado. Muito bom. Gente, é isso. E muito legal. E enquanto a Sueli estava falando, eu lembrei daquele exemplo do fariseu que orava em alta voz, falando: obrigado porque eu não sou como esse publicano, obrigado porque eu faço isso, obrigado. Mas ele fazia aquilo para as outras pessoas ouvirem e falar: nossa, como ele é bom. Aí o cara lá, olhando pro chão, não conseguia nem levantar, nem olhar para cima, falava: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. E o Senhor fala: ele saiu justificado. O fariseu recebeu aqui o que ele merecia. Ele já recebeu o reconhecimento das pessoas, né? E aqui, gente, é muito legal. Eu vou voltar, eu vou abrir aqui de novo. É muito importante nós termos em mente uma coisa. Irmãos, ter uma vida religiosa é necessário. O Senhor Jesus tinha uma vida religiosa. Outro dia eu ouvi, não sei quem falou, e essas coisas de televisão, né? O Senhor Jesus não tinha nenhuma religião. A religião de Jesus era o amor. Que besteira! Jesus cumpriu a lei inteira. Foi o único homem que cumpriu a lei inteira, que teve condições de cumprir a lei. Ele era só que, qual é a questão? Ter uma vida religiosa com o coração no lugar certo é o ponto. Ter uma vida religiosa automática, como a Sueli falou agora, você cantar esperando um aplauso. Não aplaudiu, não serviu. Você louvar, perdão. Quer dizer, que louvor é esse? Ou você louvar pensando na morte da bezerra, pensando no seu trabalho segunda-feira, ou dando risada da piada do irmão, e você tá lá louvando, ou tocando, ou cantando, porque você sabe a música, a gente já sabe as músicas. Mas quando a gente põe isso de uma forma automática, isso não é genuíno. Isso vira uma religiosidade vazia. Então, a vida religiosa ela é importante, mas ela tem de ter sentido. Quando eu prego, tem que ter sentido. Quando eu canto, quando eu oro. Quem já viu? Tem gente que ora, faça mal, faça bem, amém. Gente, você tem que ter o coração. Você está orando para Deus? Não é uma oração para Deus. Para o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, que te salvou da morte, que entregou o filho dele. É para essa pessoa magnífica que nós estamos elevando o nosso pensamento e nossas orações. Quando eu visito uma pessoa necessitada, eu faço aquilo para, olha, é Jesus que está te vindo aqui e te trazer isso. Eu sou aqui um representante do Senhor Jesus. Você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não, não, não. Eu estou trazendo aqui, é o Senhor Jesus que mandou vir aqui trazer para você. É a religiosa. Quando a gente tem uma vida religiosa e as atitudes acompanham a fé genuína, que é tudo que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, seja para a honra e para a glória do Senhor. Então, é isso que eu queria muito que ficasse na nossa cabeça e no nosso coração. É parte da nossa vida, é parte do nosso estilo de vida cristão ter uma vida religiosa. Só que a nossa vida religiosa, ela não pode ser uma vida automatizada, porque eu já sei como funciona. Não. É igual dirigir. Quem lembra aqui, quando você pegava o carro no começo, você se concentrava. Não, a última marcha que eu engatei foi a primeira, câmbio manual, né? Agora eu tô na segunda. Você se concentra. Depois a gente faz tudo no automático. Você sente o carro. Só que a nossa vida religiosa não pode ser automatizada. A nossa vida religiosa é sempre consciente. Sempre que nós fazemos as coisas, tem de ter sentido. Tem de ter um coração. Quando eu estou orando para o Deus do universo. Quando eu estou fazendo todas as coisas, eu estou fazendo para o Senhor, para o autor da minha vida. Então, essa é a religiosidade correta. Aí, mas aqui, mais um ponto para a gente refletir, no versículo 15, eu vou só ler de novo, faz um tempo que a gente leu. Ele diz, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo.
E aqui eu trouxe esse daqui que eu achei que é muito corriqueiro, a gente cair nisso, usar um chavão. Ah, se Deus quiser. Ah, tal coisa vai acontecer? Ah, se Deus quiser. Às vezes é uma coisa absurda. Aí a gente fala, ah, se Deus quiser. Não, quer dizer, Tiago está falando do jeito certo. Se Deus quiser, no sentido de Deus está no centro da minha vida. Deus, Ele me amou primeiro. Se Ele quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. É a gente ter esse cuidado de não usar essas palavras sem nenhum sentido, sem significado. Aqui, porque no versículo 15, meus irmãos, é a atitude correta. O versículo 15 é o versículo pelo qual Tiago ensina como eles deveriam agir e como nós devemos viver. Como nós devemos agir, que é colocando Deus no centro, se Deus quiser, não como uma frase de clichê ou se Deus quiser. Ou você vai abastecer lá no posto? Ah, se Deus quiser, mais tarde eu vou lá. Ou, mas sem mim. Não. Se Deus quiser, tendo a compreensão da significância de eu estou pondo Deus como o autor da minha vida e Ele controla, Ele está no trono. É a atitude correta. É Deus no centro do trono da nossa vida. Porque Ele está entronizado desde o início do universo. E Ele continua lá. O Filho dele, por um momento breve, abriu mão dessa magnitude para derramar a vida por nós. Um sacrifício incrível, o maior que já existiu. E ele já se revestiu da sua glória novamente quando ele ressuscitou. E é onde ele se encontra. Versículo 16. Esse versículo ele mostra para a gente a origem do pecado daqueles negociantes. Capítulo 4, versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, a ideia aqui, na linha do que nós estamos falando, é que a arrogância, a vanglória, o orgulho, eu sou bom nisso. Eu vou lá e vai dar certo. Por quê? Porque eu sou bom nisso. Não, eu resolvo. Bem, quer dizer, aqui a origem do pecado é a arrogância, um coração que despreza tudo e confia somente em si. Porque, como vimos, não tem problema ter planos. Ao contrário, nossa vida é permeada de planos, de objetivos. Só que quando nós temos o coração no lugar certo, não temos essa arrogância. Nós evitamos, nós escapamos aqui. Para a nossa conclusão, meus irmãos. Eu vou abrir mais aqui mais uma vez para vocês. Quero saber se algum irmão quer compartilhar alguma coisa, senão a gente já caminha para fechar. Flávio, essa semana eu tive uma conversa muito boa com um irmão da igreja e a gente estava falando justamente dessa questão da vanglória, de como que a gente chega a esse ponto de a gente ser autossuficiente, né? Porque às vezes estamos na rotina da vida e nessa rotina da vida nos pegamos com coisas que nos faltam. E esse irmão dizia uma coisa muito interessante que eu guardei para mim. Ele disse assim: Samuel, nós quando fomos criados, nos foi dado a possibilidade de ter controle sobre a criação. Interessante que Deus nos cedeu essa parte, esse poder de cuidar de toda a criação, claro que na dependência dele. Porém, quando nós pecamos, nós perdemos esse controle. E o intuito da raça humana é sempre voltar a ter esse controle, porque deveria ser nosso. Porém, por conta do pecado, nós não temos. E isso me chamou muito a atenção, porque é interessante que a maioria dos nossos erros, e nesse sentido, especificamente o que você está falando, a vanglória, é o desejo nosso de querer sempre ter o controle e achar que nós estamos no controle de alguma situação.
e esquecer que a nossa vida, especificamente a dos cristãos, nos foi dada de novo a oportunidade de que Deus seja quem determina o que é bom e melhor para as nossas vidas. Só que quando estamos chegando a esse desejo carnal, né? Agora, carnal digo porque deveria ser santo, mas por conta do pecado é carnal, voltado a querer controlar as coisas, é que nós caímos nessa vanglória. E, gente, isso me deixou muito pensativo. O irmão que me falou isso foi o Homero, e é interessante como nós precisamos lutar com esse nosso desejo, né? E acho que isso que você está falando aí, que Tiago também disse, é mais uma maneira de demonstrar o nosso coração, a questão da gente querer controlar as coisas, né? Quando Deus diz assim, não, deixa eu controlar a sua vida, deixa eu tomar o leme do seu barco, né? Deixa eu dirigir o seu carro, eu sei o que te convém. Só isso aí para a gente refletir. Achei muito interessante e pertinente o comentário, tá bom? Bênção. Muito obrigado, pastor. Flavinho e todos os irmãos, eu estou pensando aqui, de tudo isso que estou ouvindo, que pode ser uma armadilha cruel, né? Principalmente para aqueles irmãos que se aplicam para ajudar, para trabalhar na igreja. Se, embora pareça contraditório, se não faz bem para a alma dele, desse irmão ativo, para não dizer ativista, refletir a respeito de se ele está perdendo a contemplação do Altíssimo por estar tão enfiado em atividades. E se muitas vezes esse irmão superativo na igreja, que é visto como uma alavanca do progresso da igreja, se ele não deveria diminuir a atividade dele para dedicar à contemplação de Deus, voltar à palavra de Deus, porque convenhamos, né? Todos nós que já experimentamos trabalhar demais pela igreja, tendo o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida, nós sabemos que nós perdemos a contemplação, nós viramos uma máquina de fazer coisas. E contemplação de Deus não é uma coisa muito ao gosto do cristianismo atual, né? É mais ao gosto do judaísmo, é mais ao gosto dos muçulmanos, né? Nós não gastamos tempo para contemplar a Deus, porque nós achamos que tudo aquilo que a gente faz com as mãos está preenchendo o nosso relacionamento com Deus. Eu queria que a gente refletisse sobre isso, principalmente os irmãos que trabalham muito pela igreja. Se não está sendo um detrimento total, um prejuízo total, a contemplação, a busca verdadeira, pessoal de Deus que ele deve ter. Eu penso até que, em detrimento de muita atividade na igreja, ele deveria voltar à palavra, voltar à oração, voltar à contemplação, para se desviar da autoconfiança, da busca do elogio, dessas armadilhas que quem faz demais sempre está sujeito. Isso que o irmão falou também eu concordo. Eu também tento sempre me podar. Eu pessoal particularmente tenho uma tendência de querer fazer muita coisa, mas eu sempre faço medidas. Aí falo assim, não, agora eu já cheguei num ponto que se eu pegar mais coisas não vai ser também como excelência, você acaba perdendo a excelência. E também de ter essa vida com Deus, de ter uma vida com a família. Quer dizer, servir a Deus é maravilhoso, fazendo ativamente à frente de coisas, mas a gente não pode negligenciar outras coisas que são também importantes. A começar, em primeiro lugar, da nossa família. Que belo pai é o pai que cuida do seu filho, que educa o seu filho e que ama a Deus, e que seu filho consegue ver isso nele, né? Ele não é um pai negligente. Que bela esposa é que ela participa da oração ou participa de coisas da igreja, mas ela também cuida do marido dela, ela olha as necessidades dele. E assim para todos os pontos, né, da nossa vida. E, como o irmão falou aqui, reiterou, né, pode separar aquele tempo para ler a palavra, meditar nela, ficar pensando o significado, sabe, pensando naquele texto. Isso é muito bom, ter esse tempo, orar,
dedicar um tempo de oração longo, assim, a Deus, conseguir encaixar na nossa agenda tão maluca, né, do dia a dia. Isso é importante mesmo. Obrigado, irmão. Mais alguém quer compartilhar algum pensamento que tem a ver com o nosso texto em específico? Porque senão nós vamos caminhando para a nossa conclusão. Maravilha. Bom, meus irmãos. Desculpa, Flavinho. Opa, pois não. Não, que é isso? Eu vou abrir aqui. É que isso eu não tinha te visto. Pode não. Desculpa. Eu só queria fazer uma observação. Realmente tem toda a razão, os comentários. Mas a gente acaba depois correndo o risco, olhando do outro lado, né? Às vezes a gente faz com amor e a gente tende, possivelmente, a criticar as pessoas que fazem muitas atividades na igreja usando esse artifício. E a gente acaba condenando. Lembrando que quem analisa o nosso coração é Jesus. Deus, Ele é que sabe o propósito. Então, às vezes as pessoas que têm prazer, que fazem de coração na igreja, ao ouvir alguns comentários de que o ativismo também é um grande perigo e partir do princípio que as pessoas ativas na igreja normalmente deixam de lado a vida espiritual porque querem se vangloriar, é um perigo também, porque acaba depois as pessoas indo para o outro extremo e ficando na deles quietinha e falando, é melhor ficar quieto porque eu vou ser criticado, porque eu vou correr o risco de achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, também a gente precisa lembrar que quem faz, quem julga, na realidade, é o Senhor, ok? Obrigado, Dani. É muito perfeito. Isso daí é bem legal, né? Porque a gente acaba não olhando o outro lado, que é bem relevante. Quer dizer, tem uma vida equilibrada, né? Uma vida que a gente cuida de setores. Eu não negligencio a minha família, eu não negligencio a obra de Deus. É temerário. A vida do discípulo de Jesus é o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. Envolve uma vida de ações práticas. É uma vida em que nós trabalhamos na obra. Então, essa é a vida do discípulo de Jesus. A gente nunca pode achar que, como está por estar, ao contrário, seria o pior dos mundos esse, né? Ele está fazendo, ele quer se aparecer. Quer dizer, aí a gente está fazendo julgamento por critérios errados, porque o que a Bíblia condena é o excesso, o ativismo. E mais um ponto que eu quero falar, que o irmão me deu uma oportunidade, que eu gosto muito de pensar nisso, é em relação à crítica. Meu irmão, às vezes, o seu coração você fala assim, poxa, tal coisa poderia ser melhor se fosse assim, assim, assado. É porque às vezes aquele é o seu dom, irmão. Às vezes você poderia ajudar o ministério e às vezes você está ali, de repente, olhando, você tem um olho mais cuidadoso naquele... Normalmente, aquilo que mais arde no seu coração é onde Deus quer te usar de alguma forma. Para ajudar, para somar, para contribuir para o reino de Deus. Então, eu sempre penso assim, eu sempre tento, quando eu tenho uma crítica a alguma coisa, eu sempre tento fazer de alguma forma aquele meu pensamento ser usado em prol do reino. De repente, a pessoa não está vendo. Eu mesmo, aqui, a gente está fazendo todo o nosso possível para fazer a aula mais interessante, edificante para todo mundo. E eu sempre falo para o pessoal, olha, se tem uma coisa, de repente, que você acha que poderia ser melhor, tudo, fala para a gente está com o coração aberto, a gente quer fazer para a igreja de Cristo, é para Deus. Então, quer dizer, sempre a gente transformar, e também não é, não pode criticar. Não, às vezes melhorar alguma coisa é bênção, né? Eu vi que mais irmãos abriram o microfone, hein? Alguém quer falar? Eu queria compartilhar só um negócio aí que o Daniel falou, achei muito bom o comentário dele. Ele diz, né, às vezes a gente fica do outro lado. Não, então eu não vou me arriscar, não vou fazer mais nada porque eu não quero parecer isso, né? Legal. Eu acho que nesse sentido, na vida cristã, a gente precisa ter um pensamento que deve ser o fundamento da nossa vida cristã.
quando eu tenho isso que nós estamos falando aqui, eu preciso avaliar sempre meu coração em um papel, não sei se a palavra correta é essa aí, mas é o que se me ocorreu aqui, introspecção. Você começar a olhar para você mesmo primeiro, né? Realmente, será que isso que eu estou fazendo me cansa? Porque se servir a Deus ou fazer alguma coisa te cansa, isso não está sendo bênção para a sua vida. Porque, de fato, o fazermos coisas para Deus é em detrimento do que nós recebemos, ou seja, em gratidão ao que nós recebemos. Então, servir a Deus não pode ser um Mas o trabalho peso. Demais te cansa. É inevitável. Não pode ser um peso. Deve ser, de fato, um motivo de gratidão. Você faz porque quer agradar a seu Senhor, e simplesmente por isso, né? Agora, eu, particularmente, como pastor de igreja, gente, eu me deparo com ativismo no meu coração muitas vezes. E agradeço a Deus que tenho a minha esposa e tenho amigos e pessoas que sempre me lembram, né, que eu tenho que avaliar isso no meu coração. Porque quando eu estou me queixando, quer dizer que a motivação não está certa. Não está colocada no Senhor. Muitas vezes está voltada em querer atingir alguma expectativa minha, ou mesmo expectativa de pessoas, mas não do meu Senhor, que é Deus, né? Então, sempre, por isso digo, não pare para pensar no irmão, nossa, esse irmão faz muito, faz... Não, pare para pensar no que você está fazendo. E talvez no que você não está fazendo, como diz o Daniel. O Daniel colocou aí, completou, né? Pare para pensar no que você está ou não fazendo e para quem você faz. Acho que isso é muito bom. Muito bom, Daniel, aí o comentário. Achei muito legal. E Celso também, né? Obrigado. Flávio. Obrigado, pastor. Pode Flávio. falar, irmão. Aproveitando o que o professor Samuel falou, uma experiência minha, o que eu acho que é o esgotamento espiritual. Uma coisa que o pastor passa e a gente não valoriza e não vê, que a gente se esgota espiritualmente, quando a gente trabalha excessivamente. A gente quer fazer, aquilo que o Samuel falou. A gente entra no ativismo, faz, e as pessoas, muitas vezes, não percebem que estão fazendo só por fazer. E às vezes está achando que estão fazendo a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Deus me chamou, me ungiu para fazer isso. Eu estou fazendo, estou pregando. E eu me esgotei espiritualmente. Em 1995, eu me esgotei espiritualmente. Eu fui parar no psicólogo, fiz 5 anos de terapia e cheguei à conclusão que eu precisava parar. E eu parei o meu ministério, porque eu estava esgotado espiritualmente. Até porque eu trabalhava com libertação e eu entrei em processos muito sérios, né? E entrei realmente no fundo do poço. Eu me separei, acabei me separando. Quer dizer, tem toda uma situação do ativismo, fazendo a vontade de Deus e achando que fazendo isso. Então você acaba entrando numa religiosidade. Você sem querer entra em religiosidade. E é isso que às vezes a gente tem que pensar. Santidade, vida. E aí vai falar aquilo que foi a aula passada. O temperamento. O meu temperamento só funciona quando eu estou realmente sanguíneo. Quando eu estou trabalhando de forma sanguínea. Eu estou no ativismo. Se eu estiver muito parado, eu entro em melancolia. Eu entro em depressão. Então, eu sou assim. Eu só funciono se eu tiver agitado. É o caso de Moisés. Moisés entrava em depressão direto. Então tem um livro, acho que é até interessante, mas depois, se eu quiser, ver se eu acho, eu te empresto. Chama Esgotamento Espiritual. Né? Que ajuda o pastor a se levantar, ao líder a se levantar, para perceber antes de cair no esgoto. Se eu tivesse lido aquele livro antes, lá no início do meu ministério, eu não tinha caído depois de 25 anos de ministério. Né? Então a gente tem que entender isso, Flávio. Eu acho que fazer a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, tem que ser prazeroso, não por ativismo. Eu tenho que fazer por prazer. É o que o fariseu fazia. O fariseu fazia por obrigação. E o que Jesus vem fazendo, e aí vai o que você falou. Por que as pessoas entendem que a religião de Jesus era amor? Porque ele fazia por amor. Ele não estava preocupado, ele dormia. Ele era considerado louco, né? Os judeus viam ele como beberrão, comilão e vivia com os prostitutos. Ele era visto dessa forma. Até hoje, tanto os muçulmanos como os judeus veem Jesus como um cara completamente não religioso.
E aí vem os hippies, vem o movimento hippie, vem o movimento que tem que fazer tudo legal com Jesus, né? Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado, entrar nessa situação, para a gente não entrar numa depressão, tá bom? Obrigado, Altírio. Então é isso, gente. Acho que do que a gente conversou, é importante a gente ter uma vida equilibrada. Lembrando que Jesus tinha uma excelente vida religiosa com o coração no lugar certo. Porque essa vida religiosa com Deus é uma vida que você vive no amor. Quais são os mandamentos? Amor, amor. Amar a Deus, amar o seu próximo. Mas uma vida religiosa, fazendo coisas na igreja, fazendo coisas pelo seu próximo, mas com amor, com temperança, sem excessos, como os irmãos bem colocaram. E também, eu achei bem legal a contribuição dos irmãos. Sempre a gente ter esse foco primeiro na gente. Será que eu estou trabalhando muito? Será que eu posso fazer alguma coisa? Ou será que eu estou trabalhando pouco? Né? Então, quando eu dei o exemplo da crítica, é uma maneira... Quando a gente critica, é porque é uma área sensível no nosso coração. E isso pode ser muito bênção no reino de Deus, com o coração no lugar certo. Voltando aqui... Oi. A Vera tinha sinalizado que queria falar. Não sei se ainda quer. Obrigado, Giba. Voltou bem. Eu só queria dar uma ênfase no que, dos dois lados... Olha o versículo, o final do versículo diz assim: toda vanglória como essa é maligna. Então, o não fazer e o fazer demais, se nós não cuidarmos que o Espírito Santo nos dirija, é maligno. É maligno, vai ser para o mal, não vai ser para o bem. Então, que o Senhor nos dê esse equilíbrio do espírito. A motivação correta, né? Não, perfeito. Gente, o pior entendimento é a gente terminar e falar assim, entendi, eu tenho que sair dos meus ministérios. Não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Usar nem ao norte excessivo, nem ao sul excessivo. Trabalhar. O nosso alvo é Cristo, gente. É um alvo bem alto. Ele era religioso, ele era sério com Deus, ele ia lá no templo, ele estudava, ele ensinava. Esse é o nosso alvo, é ter uma vida religiosa com o coração no lugar certo, equilibrada, cuidando da nossa família, sendo um bom funcionário, sendo um bom cristão, no sentido melhor possível que você possa compreender, que é uma vida que glorifica a Deus. Obrigado, meus irmãos. A gente se empolgou. Foi muito bom, foi muito produtivo, viu? Obrigado, irmãos. E finalizando, a nossa vida ela é passageira, ela é efêmera. É como a neblina, que ela existe hoje e se dissipa. Mas essa vida aqui, irmãos, e é sempre bom, eu acho que nós cristãos devemos ter um senso de eternidade. Sempre. A eternidade, ela vai acontecer, meus irmãos. Nós viveremos eternamente com Deus ou eternamente separados de Deus. E aqui, nesse curto período de tempo, é o que nós temos para caminhar com Deus ou eternamente longe de Deus. Os nossos planos, eles devem estar submissos a Deus. Como fazer isso? Quando a nossa vida, de uma forma prática, ela está aos pés da cruz. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, eu sei tocar. Eu vou falar com o Genilson, se de repente ele me coloca, eu posso contribuir para o Ministério de Louvor. Ou, exemplificando, eu sei isso, eu sei... Ou melhor, Genilson, tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu tenho esse conhecimento. Ou, pastor, eu sei fazer isso e isso. Eu posso ajudar em alguma coisa? Você entendeu? Tem isso. Nisso, espera um pouquinho que a gente está pensando, vai reformular. Quer dizer, você está colocando o seu plano humildemente aos pés da cruz. E não só coisas da igreja, irmãos. As coisas
do mundo, do dia a dia, do trabalho, que o texto em especial está falando mais, na ênfase de trabalho, né? O texto específico, mas a gente expande para todas as áreas. Mas tudo que a gente faz seja para a honra e glória de Deus. Planejamento, sim, aos pés da cruz. E eu pedi para os irmãos lerem o Salmo 27 como devocional. Quem leu entendeu plenamente, porque eu pedi para a gente ler esse salmo, e eu vou ler aqui. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 27, porque é uma oração maravilhosa a Deus. É uma oração de colocar o coração, de estar submisso a Deus, de ter o coração no lugar certo. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones. Ó Deus, meu Salvador, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregue ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E voltando ao versículo 13. Apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Meus irmãos, que essa seja a nossa certeza, a nossa confiança no nosso Salvador, a nossa firme convicção na bondade, na misericórdia do nosso maravilhoso Deus. Porque viver uma vida com Deus, fazendo a vontade dele, não é pesado, meus irmãos. É gostoso, é suave, é edificante, é viver o estilo de vida, é viver como Jesus viveu, levando as boas novas. É viver como Jesus mandou, levando as boas novas, tendo uma vida de cristãos. Que as outras pessoas possam ver Cristo em nós, porque a nossa confiança está em Deus.